Meus irmãos, graça e paz, uma bênção poder meditar de novo na palavra com vocês. Queria meditar hoje esse devocional em Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 até o versículo 16. Queria que você acompanhasse a leitura, então, se puder, abra também o texto. Eu vou fazer a leitura, mas o ideal é que você possa acompanhá-la. O apóstolo Paulo diz assim aos irmãos de Filipenses: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E não sabeis, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Tenha um tempo de oração antes de continuar ouvindo esse devocional. Eu queria pensar com você como uma palavra central aqui para a nossa meditação de forma breve, que Paulo usa aqui no versículo 15, que é a palavra associar-se. Nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. E no versículo 14, ele diz que os filipenses fizeram bem associando-vos na tribulação dele, na tribulação de Paulo. As palavras usadas aqui são as palavras que nós usamos e que é traduzida em outros textos do Novo Testamento como comunhão. A verdadeira comunhão é um processo de associação que você tem com os outros irmãos, por causa de um entre nós que é o elo, e esse um é Cristo Jesus. Observe que Paulo inicia dizendo que a alegria dele, que é sobremaneira, ela é no Senhor. E essa alegria no Senhor é porque os irmãos renovaram a favor dele o cuidado com Paulo, o qual também eles já tinham antes, mas o que Paulo diz faltou oportunidade para que eles demonstrassem, para que eles fizessem isso. E eu queria lembrar aos irmãos que é Cristo Jesus que faz com que o nosso relacionamento com os nossos irmãos sejam os relacionamentos mais importantes que a gente precisa nutrir e cuidar na nossa vida. Nós estamos vivendo um período de oportunidades, muitas oportunidades para nos associarmos em Cristo uns aos outros, de maneira mais profunda e verdadeira. Ou talvez, para alguns, realmente nos associarmos. Muitos de nós vivemos uma comunhão fictícia. Muitos de nós vivemos, às vezes, uma experiência de comunhão muito superficial, muito aquém da real comunhão que nós temos em Cristo Jesus. Eu quero estimular você, mais uma vez, como esses irmãos em Filipenses, por causa de Cristo Jesus, não perder a oportunidade. Não perder a oportunidade de fazer como Paulo diz aos Gálatas, que a gente deve fazer o bem a todos, mas
primeiramente, nós devemos cuidar dos da família da fé. Irmãos, eu quero lembrar você que muitos, nesse período, passaram necessidades. Muitos terão dificuldades. Esse é o momento de nos associarmos àqueles que estão passando pela dificuldade. Para que a alegria deles não seja na ajuda que recebeu, mas seja no Senhor. Ou seja, é o nome de Deus que vai ser glorificado. É a união com Deus que vai ser fortalecida. Então, o que Paulo ensina para todos nós é que nós precisamos saber viver humilhados, como saber viver honrado. Precisamos saber viver nas diversas circunstâncias e desenvolver a experiência que estamos tendo oportunidade nesse tempo para desenvolvermos. Aprender a viver com fartura e viver bem, viver alegre, celebrar a Deus pela graça e pela fartura, mas também viver bem, viver alegre, celebrar a Deus e manter a comunhão, a associação que temos uns com os outros em Cristo, também no período da escassez. Porque nós é que realmente, em Cristo, podemos todas as coisas. E poder todas as coisas aqui é: eu posso ter experiência de dificuldade, eu posso ter experiência de tranquilidade, eu posso ter experiência de escassez e de fartura. Mas a gente se mantém no Senhor quando nós deixamos que o poder do Evangelho de Cristo realmente nos faça nos associarmos uns com os outros. Tem sobrado um pouco para você, querido? Que o Senhor use você para abençoar outros. Principalmente os da fé. Primeiramente os da fé. Porque por causa de Cristo, os da fé é que ganham a prioridade no que diz respeito a nos associarmos com tudo que temos para fazer com que os outros sejam supridos nas suas necessidades. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo, que o Senhor nos dê realmente profunda riqueza de associação uns com os outros, na fé em Cristo Jesus, para que o nome dele seja glorificado e para que o mundo reconheça que Jesus é o Senhor, ao olhar para a igreja de Cristo e perceber que mesmo em meio à escassez no mundo, nenhum justo passará pela necessidade de mendigar o pão, porque nós somos todos um só em Cristo Jesus. Deus abençoe você, querido.